Foi. Graças e paz, queridos, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma live Está Escrito e hoje nós estamos iniciando uma série de estudos com o tema Os Patriarcas. Vai ser um grande desafio bíblico, vai ser um grande ensinamento, por isso eu quero convidar você a convidar um amigo, a marcar um irmão, a compartilhar esse vídeo, para que nós possamos então alcançar o maior número de pessoas para conferir de fato aquilo que está escrito. Nós estamos juntos mais uma vez, pastor Ricardo, uma bênção estar aqui de novo junto para compartilhar desse tema. Louvado seja Deus. Paz para todos, que Deus abençoe. Eu creio que esse tema, essa série vai ser muito proveitosa, vai nos enriquecer bastante através das Escrituras e graças a Deus nós estamos aí para mais um tempo precioso no nome de Jesus. Queridos, todas as vezes que nós falamos sobre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, talvez nós não tenhamos dimensão, pastor, da profundidade, da riqueza que é estudar a vida desses homens. É muito rico, muito importante, tem assim, ensinamentos assim, profundos e práticos para o dia a dia, para a nossa vida mesmo, para a nossa caminhada cristã. Graças a Deus é muito rico poder estudar a vida desses homens, né? Então eu creio que vai ser uma bênção muito grande para cada um. É só compartilhar e quando você compartilha, você está chamando alguém que você gosta para poder aprender também. Isso vai ser muito bom. Os patriarcas, né, quando a gente fala sobre Abraão, Isaac e Jacó, nós estamos falando desses pioneiros, esses primeiros homens que foram chamados por Deus e que romperam num tempo onde não havia escrito, não havia em si profecias declaradas abertamente, mas pela fé eles alcançaram a promessa. Eu vejo até assim, bispo, que eles tinham o que a gente chama de, hoje, né, chamado da lei oral, os ensinos passados, por isso os patriarcas, os ensinos passados pelos pais, eles absorviam isso, a importância do ensino passado de pai para filho, até chegar no tempo de Moisés e depois receber aquilo tudo escrito. Mas antes, porém, tudo passado de pai para filho, a importância disso, muito importante mesmo. E toda vez que a gente pega para estudar e a gente cai nessa importância da transmissão de pai para filho, a gente já vai descobrindo a intenção do coração de Deus. Coração de Deus. Tanto que lá no Êxodo, no livro do Êxodo, o próprio Deus fala para Moisés sobre isso. Moisés passa para os israelitas, ele diz para os israelitas que eles deveriam, a palavra eles deveriam passar para os filhos. A palavra que ele diz ali é inculcar, colocar dentro da cabeça dos filhos. E isso, ao levantar, quando eles estivessem sentados à mesa, na refeição, andando pelo caminho, ao deitar, então, mesmo dando a palavra escrita para Moisés, Deus, ele enfatiza a necessidade da presença do Pai passando o ensinamento para o filho. E esse projeto de Deus, né, ele talvez não é tão visto na nossa sociedade por ser materna, né? A gente tem a ideia de amor do brasileiro em si, ou do ocidental, é muito materno, é muito associado com o feminino. Mas quando a gente vai para o Oriente, essa figura masculina tem uma importância diferente. Grande demais, né? Ocupa o espaço, a responsabilidade do pai é algo muito sério, de passar para o filho, o ensinamento é muito sério, o pai não pode, como que eu posso dizer, se eximir dessa responsabilidade. Né? E o que o bispo falou é uma realidade, na cultura do Ocidente, muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, a gente vê muito dessa questão de se eximir dessa responsabilidade. Tanto que o homem hoje, ele acabou perdendo um pouquinho esse propósito, né? E olhar para a vida dos patriarcas é uma restauração desse propósito eterno, em que
a revelação progressiva de Deus era de pai para filho. Pai para filho. Tanto que é tão interessante isso, lá a gente vai falar dos patriarcas, mas falando de pais, quando a gente vê Moisés lá no Horebe, quando ele está no Horebe e Deus o chama do meio da sarça, né? Alguns rabinos costumam dizer que a voz pela qual Deus chamou Moisés foi pela voz do pai de Moisés. Porque Moisés ainda, como nós falamos semana passada, Moisés não tinha conhecimento de Deus. Ele vai conhecer a Deus ali no Horebe. É ali a primeira experiência que ele vai ter com Deus, a voz do Senhor. Então, se ele não conhece a Deus, ele não sabe como que é a voz de Deus, como é que Deus chama ele? E isso fica comprovado, bispo, falando de patriarca, de pai, quando Samuel, Deus chama Samuel. Quando Deus chama Samuel, Samuel corre para onde Eli estava deitado. E ele pergunta para Eli se Eli o tinha chamado. Ele diz que não. E num determinado momento é quando Eli entende que é Deus chamando Moisés. Mas é interessante que Deus chamando Samuel. Interessante que é Deus chamando Samuel, mas Samuel entende que é a voz de Eli. Porque Deus fala com o filho na voz do pai. Deus fala com o filho na voz do pai. E é tão terrível isso. A ação do inimigo é quebrando esse vínculo de pai e filho. Então, se a gente pegar essa ideia, né, de que Deus fala com o filho através do pai, se a gente correr lá para Lucas capítulo 15, quando o filho chega para o pai e diz: pai, eu quero partir, né, eu quero sair da sua casa, eu não quero estar perto, eu quero sair. A gente pode entender ali que ele estava negando ouvir a voz de Deus. Quando o filho acha que a independência dele, ele andar por si mesmo, ele rompe com o pai, e a gente vê na história desse moço a sua derrocada. E ele só volta na realidade a gozar de um bom tempo quando ele reconhece como que era a casa do pai. Você entende? A gente nem começou a falar sobre os patriarcas. Nós estamos falando sobre esse projeto paterno de Deus. Né? A gente pode falar sobre paternidade. Né? Paternidade é isso. E quando a gente fala sobre essa paternidade, sobre essa questão do pai, é muito importante a gente entender que muitas vezes a pessoa diz assim: ah, mas meu pai não é crente. Mas na Bíblia não está dizendo que honra teu pai, tua mãe, se teu pai for crente. Tem que ser isso, né? Não é isso que está explícito. É óbvio que um pai e uma mãe crente, ele precisa passar esse fundamento. Mas o que um pai natural não foi capaz de passar, e o filho se perde por falta dessa paternidade natural, um pai espiritual é capaz de resgatar. Então, por isso também é a outra luta muito grande nos nossos dias, é essa quebra desse vínculo, como o bispo falou do filho pródigo, essa quebra desse vínculo, tanto do pai natural, quanto do pai espiritual. E quando a gente está falando de pai, muitas vezes a pessoa está pensando apenas no sangue. Mas essa questão de pai que dá destino, né? O pai que orienta, que dá o abrigo, a segurança, né? O alimento. Sim. Né? A paternidade está associada com várias características, não apenas com uma, né? E se a gente pegar, a própria palavra pai, no seu original, né? Na língua hebraica, que é av, né? Nós temos duas palavrinhas ali muito significativas. Tanto que a gente tem, por exemplo, um dos patriarcas, vai ser o nosso primeiro patriarca, a gente chama de Abraão, mas que na verdade é Avraham. Né? Não é o B. E começa nessa questão que o bispo está falando, né? do Av. O Av. Né? O pai. Abraão justamente é pai
No início seria pai exaltado, e depois Deus o chama de pai de muitos, pai de multidão. Então essa questão do ave, a colocação do hebraico, o entendimento hebraico. E como nós já falamos em outras lives, não é que a pessoa tem que ser um expert no hebraico, né? Porque também, eu, por exemplo, eu não sou, mas a noção do hebraico é muito importante, porque ali a questão do pai no hebraico traz esse entendimento. Por isso que quando a pessoa cria essa noção, né, de entender que a Bíblia ela não é escrita na língua portuguesa, ela é traduzida para o português, a gente ganha uma riqueza. Por exemplo, o ave, nós temos ali duas palavrinhas, as primeiras palavras do alfabeto hebraico formam o ave. Não é interessante? As primeiras. O pai é formado com as duas primeiras, não podia ser a primeira e a do meio, a quinta, a sexta, é a primeira e a segunda letra do alfabeto hebraico. As duas primeiras. As duas primeiras. E aí você tem essa ideia do ave, né? Só que dentro do contexto hebraico, cada palavrinha ela possui um significado e um número. Um significado e um número. Só que para a gente o interessante é pegar o significado de Aleph, né? Que acaba sendo uma letra até muda, que vai tomar para a gente muitas vezes a forma de A, mas que não é. Não é. Dependendo do sinal maçorético que tiver ali, pode ser um A, um E, um I, mas na questão do pai, ela tem o som do A, né? Que vai ganhar pra gente o A, mas na verdade ela não é o A. Não. Eu não posso confundir isso. Sim. Mas ela tem a ideia dessa questão de força. Sim. Né? Um dos significados do Aleph é força. Até porque nesse hebraico antigo, que a gente tem um pouco mais antigo, que não era letra, eram os desenhos. Desenhos, né? Os homens se comunicavam através de desenhos. Exato. E principalmente da cultura oriental, esses desenhos, a letra oriental já é um desenho, né? E aí a gente tinha nessa primeira que o Aleph era um boi. Né? Era parecido com um boi. A cabeça do boi. Exato. Então a gente tinha a ideia do Aleph como força. Então percebe? A primeira letra do Av, do pai, é força. Já mostrando que o pai é a força. Nele está a força. Se na mulher está a sabedoria, sim, o discernimento, no homem está a força. Não é isso? Muito bonito isso. E aí a gente tem a próxima letra. A letra Bet, que significa casa. A gente vê quando fala Betel, né? A casa de Deus. E uma coisa interessante, bispo, falando de Deus, é que Deus é a letra, o Aleph também, né? E com o sinal maçorético, e o Lamed. Então isso é muito interessante, como o bispo falou do Aleph ser a força. E o Lamed, a própria escrita dele parece um cajadinho. E é um cajado. Então o Deus seria a força e o cajado, a força que conduz. Deus é a força que me conduz, Deus é a força. Então muitas pessoas, eles têm um Deus, eles falam, eu tenho Deus. Só a força. Não, mas a força que está conduzindo ele é o Deus dele. Mas isso não quer dizer que é Deus. Mas o Beit é a casa, Betel, casa de Deus, Betesda, né, o Betsaida, casa da pesca, dos pescadores, como Pedro, André eram pescadores, eram de Betsaida. Agora o interessante é que é casa. Bet é casa. E o bispo diz que o Aleph ali é o boi, é a força. Agora, se quem está nos assistindo poder parar para pensar um pouquinho só e juntar a força e a casa, vai entender o que o Pai Celeste significa. E é justamente isso. E muita casa está destruída porque aquele que é a força da casa não tem assumido a sua posição. Ou o restante da casa não tem se colocado debaixo dessa autoridade. E isso é tão lindo, porque quando a gente começa a entender esse homem como a força da casa, né,
Aí a gente vai entender esse papel da auxiliadora, que guarda essa estrutura para que ela permaneça sendo a força da casa, né? Então essa mulher que vai exercer esse papel de guardar essa força para que ela se mantenha. Isso. Porque se essa força desaba, a casa não permanece. Não permanece. E aí nós temos um problema. Então, a gente quer usar isso como introdução para a gente falar sobre o primeiro patriarca que nós encontramos nas Escrituras, que é o patriarca Abraão, que no início era Abrão. Sim. Né? Como o senhor disse, essa mudança de nome, e é interessante a gente perceber, não é o nosso assunto, mas você vai ver que ao longo das Escrituras, Deus muda o nome de várias pessoas. E aí às vezes as pessoas perguntam, mas o que é mudar o nome? Na verdade o nome estava muito associado com o destino, com o propósito. Para Deus isso é muito importante. Muito importante. Né? Então Deus chama Abrão, né, no início como um pai, já era um pai, já tinha o avo, já era pai, mas não era para aquele propósito. Sim. Não era para aquele destino. E se a gente parar ali, pastor Ricardo, talvez o senhor pode colocar isso para a gente, esse ambiente onde Abraão estava, né? Essa paternidade que estava sobre ele, que era do seu pai Terá, para que a gente possa se situar dentro desse contexto de patriarca. Isso é tão lindo, bispo, que nós vamos ver o contexto que Abraão está inserido, que a Bíblia, no capítulo 12 de Gênesis, é onde muitas vezes se pensa que começa a história de Abraão. Capítulo 12 de Gênesis. Mas, na verdade, a história de Abraão, ela está no capítulo 11, ela começa no capítulo 11. Essa é uma parte da Bíblia que muita gente não gosta de ler, que é a parte da genealogia. Inclusive, lá na igreja, a gente tem a nossa escola bíblica lá, e uma das matérias que eu mais gosto de pegar é a genealogia. Porque vem trazendo desde de Adão, vai traçando a linha para chegar em Abraão. Porque Abraão, depois, no dilúvio, toda a terra é destruída. Então, a mesma palavra que Deus deu para Adão vai dar para Noé. Então, toda a terra vai ser repovoada através de Noé, os filhos de Noé. Um dos filhos de Noé é muito importante, que é o Sem. E a linhagem de Sem vai chegar a Abraão. E aqui a gente vai ter aqui no capítulo 11, e vai estar escrito aqui, no verso 27. E estas são as gerações de Terá. Veja que aqui está falando das gerações de Terá, mas vai inserir a história de Abraão. A mesma coisa que vai acontecer no Gênesis 37, quando está escrito assim, ó, verso 2, estas são as gerações de Jacó, mas fala, sendo José na idade de 17 anos. Mas não deveria ser o primeiro patriarca Terá, então? Não é verdade? Porque, na verdade, o patriarca é o pai, e a gente vai ver que o pai de Abraão, Terá, vai dizer aqui, ó, essas são as gerações de Terá. Veja que a história de Abraão está ligada com a história do pai dele, assim como a história de José estava ligada com a história de Jacó. A diferença é que José tem um pai que é temente a Deus. E Abraão tem um pai, que nós vamos ver aqui, ele tem uma diferença muito grande. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Na genealogia a gente vai ver outra coisa interessante aqui quando fala dos 3 filhos, e muita gente confunde achando que o mais velho, o mais novo. Mas vamos lá. O Abrão, o Naor e o Harã. E diz aqui, morreu Harã. Harã gerou Ló, morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E agora é muito importante. E tomaram Abrão e Naor para si mulheres. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Tomou, agora é importante isso. Ó, tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus,
para ir à terra de Canaã. Ó, ele saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Foram todos os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Harã. Ele saiu de Ur para ir para Canaã, mas não chegou lá. Ele para em Harã. O fato que todo mundo diz no capítulo 12, quando diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, a Bíblia está dizendo aqui que Deus fala com Abraão, Deus fala, chama, ele está em Harã. Ele não está em Ur. E lembrando que o pai já tinha morrido. Quando Deus fala com ele, o pai morreu. Exato. Essa é a ideia. Deus não falou com Abraão. Enquanto o pai está vivo. O pai morreu, aí Deus vai falar com Abraão. Com Abraão. Então, assim como acontece com Moisés e Josué. Isso. Morre, aí Deus vai falar. Enquanto Moisés está vivo, Deus está falando com Moisés. Quando Moisés morre, Deus passa a falar com Josué. Isso é muito importante. Então, Deus... Alguém vai dizer assim, mas peraí, Estevão no capítulo 7, ele vai dizer, capítulo 7 de Atos, tá? Estevão no capítulo 7 de Atos, ele vai dizer que Deus apareceu para Abraão na Mesopotâmia, certo? Vou achar aqui, ó. Aqui, ó. Verso 2, 7:2, diz assim, ó. E ele diz, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai, o patriarca Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. O interessante, bispo, é que Deus aparece para Abraão em Ur, mas não fala com ele. Vai falar com ele em Harã. Agora, só o fato de Deus aparecer para Abraão marca a vida de Abraão. Porque alguém vai dizer assim, por que Terá é que saiu e não Abraão? Porque Abraão, bispo, na verdade, ele é um inconformado. Ele é um inconformado com a cultura do seu pai, com a vida que seu pai está levando. Mas isso não faz dele alguém desobediente ao seu pai. Isso aqui que eu queria deixar bem claro. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas meu pai não é crente, tá? E aí a pessoa... Não. Deus aparece para Abraão. Então Abraão tem a noção de que aqueles deuses que se adoravam na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, chamada Babilônia, aqueles deuses que eles adoravam ali, Abraão, quando um verdadeiro Deus aparece para ele, ele tem entendimento. Isso não é Deus. Isso, irmão, você vai ver os judeus contando isso, Talmud. Você vai ver no Alcorão se fala disso, que o pai de Abraão, ele era um idólatra. Josué, capítulo 24, vai falar disso, porque talvez vai falar assim, está falando de Talmud, está falando de Alcorão. Não, Josué, capítulo 24, vai estar escrito isso. O que eu estou apenas citando é que a tradição judaica e até no Alcorão, que Abraão, ele é um personagem importante, tanto para judeu quanto para árabe. E Josué, no capítulo 24, ele vai falar isso. Olha como é importante, bispo. Olha o que está escrito aqui, ó. Verso 2, ó. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Então veja que interessante. O que acontece é que quando Deus aparece para Abraão, Abraão entende quem é o verdadeiro Deus, e aqueles deuses que o pai dele fazia e adorava, Abraão entende que aquilo não é Deus. Aí a história é longa, Abraão quebra os ídolos do pai dele, Nimrod, que era alguém que dominava o povo naquela época, não aceita isso, então vai expulsar Abraão dali, por isso Terá tem que partir com o filho. E quando Terá parte com o filho, ele sai de Ur para ir para Canaã.
Mas ele para em Harã. E é interessante porque o destino era correto. O destino era. Ele já queria ir para Canaã, né? Ele já tinha a revelação de Canaã. E isso estava com Terá, não estava com Abraão. Sim. Ele pega Abraão já para ir para Canaã, mas não chega. É a questão da geração. Estas são as gerações de Jacó. Estas são as gerações de Terá. E a gente tem o filho que está ligado com o pai, porque o pai é que dá o destino. Então aquilo que o pai carrega, ele vai passar para o filho. Quando Deus aparece para Abraão consegue fazer o pai entender que aquilo não é Deus. Veja o poder, porque como o bispo falou do ave, do pai, a força da casa, o filho, se a gente for pegar a mesma linha de pensamento, o filho é a vida da casa. Então, quando a gente para pensar que um filho, ele pode trazer um pai que não tem o conhecimento do Deus verdadeiro, o filho, Deus pode usar ele para trazer o pai. É o ministério de Elias. Converter o coração dos pais aos filhos. Mas é uma estratégia do inimigo quebrar esse vínculo. Agora, como o filho, Abraão, está ligado no pai, aquilo que Deus começou com Terá, Deus, por isso que Josué está dizendo, mas eu escolhi, eu chamei o vosso pai Abraão. Porque o Terá, ele não tem a mesma firmeza nisso. E é uma coisa muito importante a gente observar isso. Talvez, nesse momento, muita gente vai acabar entendendo uma coisa importantíssima. O Terá sai de Ur para ir para Canaã, é o texto. Mas ele para em Harã. E não é interessante que Harã, o lugar onde ele para, é o mesmo nome do filho dele. O nome do filho dele, ele para naquele lugar. Era um costume de Caim. A primeira cidade que Caim funda põe o nome do filho. Era um costume pagão. Os idólatras, dar nome de cidade aos filhos. Então, eu não sei, eu acredito que a morte do Harã marcou Terá. E Terá sai para ir para Canaã. Mas ele chega no lugar, eu não sei se o lugar tinha o nome do filho dele ou se ele colocou o nome do lugar. Mas aquilo que era do passado paralisou Terá. São filhos mortos paralisando os pais vivos. Os pais vivos. Aquilo que deveria ser para ele, que talvez agregou para que ele saísse de Ur dos Caldeus, acabou parando a vida dele lá. O passado paralisando uma pessoa que tem um destino. Porque a Bíblia diz que ele sai de Ur para ir para Canaã. Mas o passado faz com que ele pare no meio do caminho. E não é isso que acontece talvez com muita gente. Muita gente que tem um destino. Certo. Já está definido. Mas o passado, a prisão do passado acaba paralisando a pessoa. Por isso que a gente vai ler em Lamentações, por exemplo, eu quero trazer a memória. Memória conta para o passado, pelo que já passou, aquilo que me dá esperança. Esperança fala do futuro. Né? Eu não posso, presta atenção, eu não posso trazer do passado nada que não me aponte para o futuro. Eu só posso trazer do passado aquilo que me aponta para o futuro. Trazer do passado algo que me paralisa. É isso que nós... Me tira do destino. É o que está acontecendo com Terá. Pega novamente a ideia de Harã e paralisa, não avança. O interessante é que Deus apareceu para Abraão. Então, segundo a tradição, a atitude de Abraão faz com que o pai tome uma posição. O pai toma uma posição e ele sai de lá. Só que o passado paralisa Terá. Então, no capítulo 12, tem algo que é interessante, que é Deus chamando Abraão, falando para Abraão. E falando com Abraão, sai da tua terra. E essa terra, bispo, eu entendo que já não é mais Ur. Por quê? Porque Abraão, quando seu pai para em Harã, Abraão para ali. E ali ele se estabelece. Ali passa a ser a terra para ele. E ali é uma terra que ele estava cômodo para ele. Ele está bem estabelecido. Ele está tranquilo ali. Não é mais Ur, aonde poderia ter uma perseguição. Ele está sossegado. Mas Deus chama ele, sai dessa terra. Sai dessa acomodação. O que Deus tinha para ele era maior.
Às vezes acontece isso conosco. Às vezes está cômodo, está tranquilo. Não é o que Deus tem para nós. Mas nós temos essa tendência mesmo. Nós temos essa tendência. Quando está tudo tranquilo, tudo calmo, a gente esquece do que Deus tem para nós. A gente se acomoda. Diz que o homem tem a habilidade de se adaptar a tudo. Né? E ainda mais alguma coisa tranquila. E a gente precisa entender que esse tempo em Harã também foi um tempo próspero. Sim. Também foi um tempo onde eles se colocaram, mas prosperaram também, né? Muito, né? E a gente vai pegar, por exemplo, a sua Ricardo, e vai se deparar com até uma paraxá, que é Lech-Lechá. E aí a gente pega um outro entendimento, porque a gente pensa assim, sai da tua terra. Mas a ideia também do texto original não é apenas sair da terra. Não é? Isso é interessante, porque o pai saiu. Agora, explica para eles esse Lech-Lechá. Porque a gente tem, queridos, é isso que às vezes a gente fala algumas coisas sobre a língua hebraica, né? E a gente vai sempre bater nessa tecla no sentido de que não é necessário ser expert, mas é necessário ter o mínimo, o básico, para que a gente entenda pontos importantes das Escrituras, como por exemplo esse ponto. Né? Não é simplesmente uma ideia de Abraão sair de uma terra, porque quando Deus fala sai da sua terra, ele está pedindo coisas exclusivas ali, raízes paternas. Sim. Porque ele diz assim, olha, sai da tua parentela, e eu posso associar isso com Terá. Sim, das casas do teu pai. Exato, porque pastor, Terá saiu de Ur, mas Ur não tinha saído dele. O passado ainda ele carregava aquele passado. E essa expressão Lechá, ela vai trazer pra gente essa sai de si mesmo. Sai por você. É como se a gente estivesse pensando em cadeias, uma pessoa presa, ele dizendo sai de si. Não sai só porque o seu pai saiu. Não sai só porque lá não estava bom. Porque às vezes, bispo, isso é importante. Uma pessoa sai, como o bispo disse, sai de um lugar, mas o lugar não sai da pessoa. Então a pessoa não consegue crescer. Sabe o que vai acontecer? Aí, vamos pegar o modelo de Terá para aplicar exatamente isso. Harã morreu em Ur, mas Terá encontrou ele lá na frente. Lá na frente. Eu vou sair desse lugar onde eu estou, porque eu não quero mais encontrar esse problema. Sabe o que vai acontecer? Vai encontrar o Harã aqui. Porque não foi resolvido. Os problemas que não foram resolvidos aqui atrás, eles vão encontrar lá na frente, talvez encontrem até maiores do que eu imagino. Uma coisa que chama atenção quando a gente fala sobre isso, é que talvez pouca gente sabe que depois de Golias matar Davi, um parente de Golias veio para... E quase matou. para cobrar a ideia. Por quê? A ideia de Davi foi perfeita, ele derrubou Golias, foi lá e cortou a cabeça. Mas ele talvez não tinha ideia de que alguém poderia cobrar aquilo de Golias. Os gigantes que Josué não matou, sobrou Golias para Davi. E Davi também não extermina todos os gigantes. Chega um dia que um vem para tentar matar ele. Pastor Ricardo, isso foi sério. Isso que o senhor falou foi sério. Quase matou Davi. Irmãos, isso foi sério. Demais. Presta atenção. Esses gigantes eram para ter sido exterminados em Josué. Olha as gerações. E Josué é o pai. Josué é o patriarca. Nós estamos falando de patriarcas, né, bicho? Olha as gerações que foram passando e que talvez foram sofrendo por muitos Golias que foram passando nos seus dias. Porque a pedra no sapato do israelita, no tempo dos reis, começando por Saul, são os filisteus, os gigantes. Que deveriam... Os patriarcas lá atrás deveriam ter eliminado. Entende que muitos problemas, pai, que você resolve hoje, os seus filhos não vão precisar enfrentar amanhã. Uau! Às vezes o pai fala assim, não, mas esse problema não é meu, pode não ser seu, mas se você resolver ele hoje,
não será do seu filho amanhã. É uma questão de não trabalhar só por nós. Isso é uma paulada. Não é não trabalhar só por nós. É trabalhar pensando que eu vou livrar a próxima geração dos gigantes. Isso é muito interessante. Lá em casa a gente tem um costume. A Bíblia diz assim, são os pais que entesouram para os filhos. Então é muito importante quando o filho está passando por um problema e o pai de repente fala assim, isso aí é problema seu. É uma fuga da responsabilidade paterna. Eu não estou falando que vai adular, vai fazer tudo, vai mimar, mas é a responsabilidade do pai. Bicho, nós estamos vivendo um tempo tão terrível que justamente por causa disso a gente vê avós que hoje em dia muitas vezes que bancam toda uma família. Porque os pais se eximiram disso. Josué foi tremendo, mas justamente aí. E a geração de Josué também. Porque no Juízes vai falar que enquanto aqueles homens que conviveram com Josué foram vivos, a geração foi bem. Mas quando Josué morreu, aqueles anciãos que conviveram com Josué morreram, a nova geração, a próxima geração, eles não conheciam a Deus e nem os feitos do Senhor. E aí vai acontecer o que, bispo? Eles vão se prostrar diante dos Baalins. Então eu vejo uma coisa, sabe, bispo? Eu posso falar uma coisa? Às vezes as pessoas podem estar nos assistindo e falar assim, esses caras estão falando de erro dos patriarcas, porque as pessoas têm um costume de transformar os personagens bíblicos em heróis infalíveis. E o que eu amo na Bíblia é que a Bíblia mostra que eles também tinham suas falhas como nós e serve de exemplo para nós. Não que nós somos melhores que eles, muito pelo contrário, eles são fantásticos, mas a Bíblia deixa claras essas coisas, para nós podermos ver que nós somos como eles nesse sentido. Sujeito às mesmas paixões. E se não tomarmos cuidado, se estes homens, que eram estes homens, sendo quem eram, falharam nesse sentido, se nós não aprendermos com isso, quanto mais nós podemos falhar e colocar uma geração inteira a aprender. Nós estávamos falando aqui, isso é seríssimo, né? Porque a gente falou aqui um tempo atrás um pouco sobre Noé, passamos aqui pelo... E uma das questões que eu tenho, pastor, eu tenho para mim, de Deus levantar Abraão, foi por causa do erro de Noé. Noé deveria ser esse pai. Deus exterminou toda a geração e disse, eu vou começar através de você. Um dos primeiros atos de Noé, logo depois de descer da arca, é amaldiçoar Canaã. Justamente a terra que Deus envia Abraão para ser uma bênção. Para abençoar a quem Noé tinha amaldiçoado. Agora olha só o princípio. Se um pai amaldiçoou, Deus precisou levantar um outro pai para abençoar. Uau. Não é para tirar a maldição em si, mas é para abençoar, né? Então, se Noé redimir, a palavra perfeita, remir aquilo que estava debaixo de maldição. Então, quando Noé amaldiçoa Canaã, Deus precisa de um outro pai. Deus levanta um pai e um pai que volta aos princípios. Deus aparece para Abraão, Abraão volta aos princípios. Porque Abraão é da linhagem de Noé, da linhagem de Sem. O que não foi amaldiçoado, a linhagem que não foi amaldiçoada. Então Abraão se levanta, Deus levanta Abraão para remir aquele que foi a geração que foi amaldiçoada. Então percebe? Olha só, se a gente tem Terá, que parou em Harã, porque o Harã havia morrido aqui em Ur, a gente vai ter Abraão que chega em Canaã para remir a terra. Literalmente. E uma coisa tão linda, bispo, quando o bispo fala disso, sabe, é tão lindo, que muitas vezes a pessoa não entende justamente esse chamado. Porque Abraão, a princípio, ele não entende. Tanto que Deus lá na frente vai falar com ele, anda na minha presença e você será perfeito. Por que Noé foi perfeito em suas gerações? Porque a Bíblia diz que ele andava com Deus. E aonde que aconteceu justamente essa questão de Abraão se afastar de Deus?
Quando ele chega em Canaã, e ali havia uma fome. Por que havia fome em Canaã? É amaldiçoado. Estava amaldiçoado. E Deus leva ele lá para abençoar, mas quando ele olha para a situação, ele corre para o Egito. O Egito! Corre pro Egito! Pro Egito. Agora, a gente, né, irmãos, a gente está aqui numa linha aqui, que se a gente for dar corda... Meu Deus! Mas olha só, você ouviu isso agora? Abraão deveria ser o agente para remir a maldição da terra. Ele chegou, havia fome. É aquela ideia que a pessoa chega, pastor Ricardo, e diz assim, eu vou sair desse trabalho que me colocou aqui, esse negócio não prospera nada. Ah, o meu ministério aqui não prospera nada. Sim. Você foi chamado para remir. Para abençoar aquele lugar. A pessoa acha que ela vai para um lugar, é o lugar que vai abençoar ela. E ela não entendeu que Deus abençoou ela para ela abençoar o lugar. Remir, a bênção de Deus está em você, para que você possa remir o lugar, então, a geografia. Então eu chego no lugar, bispo, e o lugar não está bom. Aí sabe o que eu faço? Eu corro para outro lugar, porque eu estou atrás da bênção. Porque Deus falou que ia me abençoar. Não, Ele já te abençoou. Ele abençoou, por isso que Ele enviou. Deus não envia sem abençoar. Ele não envia para abençoar. Ele envia porque Ele abençoou. Todo enviado já é abençoado. Só que até a pessoa ter esse entendimento, então isso acontece muito nos trabalhos de igreja. Quando um pastor de repente chama um obreiro lá e fala, olha, eu vou colocar você em tal lugar. Na cabeça do obreiro assim, vai me colocar numa igreja, já vai estar todo mundo lá, tá, eu vou chegar. Não, olha, você vai começar um trabalho com jovens. Aí, cadê o jovem? Tem 3. Aí o cara, não, pastor. Não, porque viu, abençoou. Eu costumo dizer assim, bispo, você está debaixo da bênção do seu pastor, do seu pai. Então não importa quantas pessoas tem ali. O que importa é que você está debaixo dessa bênção. Você já é abençoado. Você vai chegar lá e vai abençoar. E quando ele chega, é incrível, bispo. Onde Abraão chegava, prosperava o lugar. A bênção dele, né? Prosperava o lugar. Acho que o senhor comentou em algumas lives passadas, se eu não me engano, a questão de José. Onde José chegava, era próximo, não importa se era como escravo, se era como prisioneiro, chegava e era... E aquela túnica que o pai dá para ele é uma investidura. O pai investiu ele, que era a bênção do pai, a bênção da primogenitura. A mesma coisa que quando Abraão faz com Isaac. E é interessante que quando Isaac ele chega em Gerar, tinha uma fome semelhante. Como tinha. E Gerar, a terra dos filisteus, os filisteus também vêm de cão. Né? Também. Agora, o que interessante é que quando o Isaac chega lá, ele também está pensando em descer para o Egito. E o Senhor diz para ele, não desça ao Egito. Fica na terra que eu vou te mostrar. E eu até, a gente acompanha, irmão, eu acompanho o bispo, e a gente vê, a gente compartilha as coisas, e o bispo hoje mesmo postou, né? Isaac naquela terra, naquele ano, recolheu 100 vezes mais, justamente. Por quê? Porque Deus o abençoou. O cara foi obediente, Deus falou para ele, não desça ao Egito. Ele obedeceu. A terra dá fome, o Isaac chega lá e faz sucesso. Entende isso, esse papel de remir, todo abençoado, ele carrega dentro de si o potencial para remir a geografia. Não importa qual seja, é remir a geografia, é transformar o ambiente, é mudar a atmosfera. Deus tem isso para nós, está disponível. Está disponível. E se for ver, bispo, sair de Ur dos Caldeus não era o melhor negócio para Abraão naquele momento, porque era a maior metrópole daqueles dias. Era ali onde as coisas aconteciam. E que a gente vai ver que o pai, pela profissão de ídolos, prosperava. Tinha prosperidade. Né? Porque o cara que começou essa história de religião, se for ver, é o Nimrod. E veja só que oposição a Deus. A Bíblia chama Nimrod de opositor a Deus. Veja que interessante a atitude do Nimrod. Ele convoca todo o povo para fazer uma torre para chegar aos céus. Nós comentamos até numa das lives. Sim. Fazer um nome grande.
Vamos fazer o nosso nome grande. E Deus tinha falado para o povo povoar a terra. E Nimrod está fazendo o contrário, está juntando o povo, não saiam daqui. Ele se faz líder de todo mundo, domínio, começa a dominar sobre as pessoas. São três coisas que Deus nunca quis: uma religião, o amor ao dinheiro, que as pessoas dizem que o dinheiro é a raiz de todo mal, não, é o amor ao dinheiro, e era o que Nimrod estava fazendo naquela época, dominando as pessoas por isso. E o poder, dominar sobre pessoas. Agora veja que quando Deus fala com Abraão, quando Deus aparece para Abraão, é justamente o contrário. O Abraão, Deus está falando para ele, vai, o Nimrod está querendo ficar. O Abraão vai, o Nimrod quer fazer um nome grande. E uma das promessas de Deus para Abraão, farei o teu nome grande. Bispo, isso é muito sério. É muito sério. O cara quer fazer o nome dele grande, não faz. Mas quando Deus quer fazer o nome de alguém grande, faz. Tem que ter paciência. A obediência ao Senhor, né? Está debaixo da potente mão do Senhor. Essa ideia de construir torre para fazer o nome grande. Construir um monumento, irmão. A torre naquele momento era um monumento. É um monumento. Se eu vou construir um monumento para engrandecer o meu nome, eu tenho que ficar preocupado. Porque o Abraão não precisou construir nada. Muito pelo contrário, altar e tenda. Altar e tenda. Altar e tenda, adorava a Deus. Deus falou, eu vou fazer o teu nome grande, meu filho. Porque a torre também vai apontar sobre essa tentativa humana de alcançar o céu. Porque a ideia era, vamos construir uma torre até, né, vai ser muito alta. E não tem possibilidade da terra tocar o céu. O céu toca a terra. Mas a terra não toca o céu. Isso. Agora uma coisa interessante. O cara tem que ser muito louco. Nesse Nimrod, eu acho que ele cheirava a cola, lambia a lata e comia tampa. É impossível, cara. Porque o cara acha que vai fazer uma torre e vai chegar lá no céu. Que ideia que esse cara tinha. E isso hoje, queridos, é uma síndrome. A síndrome de Nimrod. Está instalada nos nossos dias. O cara queria tocar o céu com as próprias forças. Talvez a gente fala sobre isso e algumas vezes a pessoa vai dizer assim, pastor, mas o meu louvor não toca o céu? A minha adoração não toca o céu, presta atenção. Tudo que toca o céu tem que vir do céu. Tem que vir do céu. Uau! Isso significa que se a canção que você adora não veio do céu, não chega do céu. E que hoje, muitas canções que nós temos no nosso meio, são canções da terra para terra. Da terra para terra. Uau! Pode até parecer, pode ser música evangélica. Fala isso de novo. Fala isso de novo. Pode ser música evangélica, mas nunca será um louvor de adoração. Porque a música é da terra para terra. Da terra para terra. Uau! É o que eu falo aqui para os nossos irmãos, que é essa ideia de que a terra nunca vai ter aquilo que alcança o céu. Nunca. A gente pode ter música evangélica, eu acredito. Sim. E a gente tem um monte de música evangélica. Mas a adoração, aquela que são poucas. Por isso que ainda dentro da história do patriarca, quando chega lá no Isaac, a Bíblia diz, Deus proverá para si o cordeiro. É Deus provendo para ele mesmo. É Deus dando para ele mesmo. Então quando eu penso que Deus quer que a terra toque o céu, ele dá. O homem não pode dar nada para Deus que ele não recebeu de Deus. Exato. Aí entra a ideia, mas pastor, você está dizendo que algumas músicas Deus não deu? Não, algumas não, várias. Várias. É da terra para eu peguei esse negócio. Bispo, eu peguei tanto que tem pregações também que é da terra para terra. Não é? Tem muita pregação que é da terra para terra, bispo. Sabe? Não veio do céu, não veio algo que veio de Deus para ser entregue para o povo. Sabe? Tem muita coisa que é bezerro de ouro. Sabe? É para o povo, é aquilo que o povo quer. Eu quero adorar aquilo que eu quero adorar. E não é interessante, veja que coisa interessante na questão do bezerro de ouro, o povo não conhecia Deus.
Deus chamou o povo para subir ao monte conhecer a Deus, mas o povo não quis subir, mandou Moisés conhecer a Deus por eles. Sim. Moisés conhecia a Deus já, até naquele momento já, mas o povo não quer. E quando Moisés demora, o povo diz assim, vamos fazer um Deus aqui, para que a gente possa adorar. E era a imagem do Deus que eles tinham, a imagem que eles tinham no Egito. A imagem que eles tinham no Egito. E o boi que significa força. Eles até entendiam, não, vamos fazer uma imagem de um Deus forte, porque tirou a gente do Egito. Mas ainda era uma imagem do Egito. E olha só, guarda... Uma imagem do Egito, que eu digo, uma imagem do mundo. Guarda esse raciocínio, só para dizer da questão da terra para a terra. Porque Moisés está lá no monte e Deus diz para ele assim, ó, desce porque o povo se perdeu. Moisés está descendo no monte e ele escuta uma música. Uma música. Jesus. Moisés está ouvindo uma música. Aí Moisés para e fala assim, peraí, que canção é essa? Nem Moisés aceitou aquilo que estava ouvindo. Não. E engraçado que o Josué fala que é uma música, né, de vencedores. Aí Moisés vai dizer, isso não é nem de vencedores e nem de quem perdeu. Que música é essa que estão cantando aí? É uma música sem sentido. Olha o papel do pastor. A gente não pode falar isso? Olha o papel do pastor. Que música é essa que estão cantando? Isso, a gente pode chamar de uma música sem sentido. Porque não é nem música de quem está triste, porque tem essas músicas, né, de quem está triste. Sim. E uma das coisas que às vezes eu me pego é essa questão de pegar um louvor que é para Deus e eu transformar em música de fossa. Não é isso que Jesus disse quando ele coloca dizendo assim, olha, eu não entendo essa geração, porque eu estou falando lamentação e não choro. Não chora. É celebração e ninguém dança. O que vocês estão fazendo? Vocês não entendem mais isso. Então, esse papel pastoral é importante, ao ponto de dizer que música é essa que estão tocando aí, porque eu não reconheço. Se eu não reconheço, quem dirá Deus? Como Deus vai reconhecer uma canção que o próprio Moisés está dizendo? Eu não conheço, eu não estou entendendo o alarido desse povo. Esse barulho. E aí quando Moisés chega nesse barulho, ele descobre que lá no meio, o alvo da adoração é um bezerro. Então eu posso começar a diagnosticar que sempre quando há um bezerro... E quem fez esse bezerro? O alarido é estranho. Quem fez esse bezerro, bispo? Exatamente. É o camarada que estava ali para ser o pastor. Fez um bezerro. Então quer dizer, bispo, que quando o pai espiritual não toma uma posição, os filhos o forçam a fazer um bezerro para eles adorarem. E aí nascem as canções estranhas. Então quer dizer, quando o pai espiritual não toma uma posição, ele mesmo fabrica aquilo que o povo quer. Isso não quer dizer que Deus aprovou, porque quando Moisés desce... Nós tivemos agora, e não precisa citar nome, provavelmente você vai identificar, mas a gente não está aqui para isso. O meio evangélico se tornou um mecanismo de criar bezerro de ouro. Nós estamos fabricando muitos bezerros de ouro, muitos, inúmeros bezerros de ouro. Isso tem gerado no nosso meio, e para tristeza nossa, entender que a teologia no Brasil é feita por músico. Presta atenção no que eu vou dizer. Existem músicos e músicos. E muitos músicos sérios, não é? Bom, haja vista dos, vou chamar de patriarcas, músicos que fizeram música no Brasil cristã, que influenciou gerações. Ademar de Campos. Aí eu vou citar nome. Azaf Borba. A gente vê de patriarcas que fizeram músicas que conduziram gerações a adorar a Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque são homens de um conhecimento de Deus tão profundo que eles conseguiram passar através da música. A letra irretocável. Sempre a glória para o Senhor. E isso que a gente vive hoje, dentro do contexto que a gente vem falando, não revela a ausência da paternidade, ou na verdade a presença de um pai
que cede aos caprichos. Meu Deus, eu vejo assim, homens de Deus que foram verdadeiros pais na área do louvor. Homens de Deus que foram pais e influenciaram uma geração. Uma coisa que eu achei muito bacana nesses tempos, nós tivemos um adorador dos nossos dias que acabou cometendo um erro e caiu. Ele foi adotado por um pai. Sim, sim. Ele foi adotado, mano. E esse pai o trouxe, cuidou, gerou de novo, apacentou. Quando chegou o tempo, esse pai disse, agora pode ir. Mas ele ficou ali no braço de um pai. Ele estava ali no braço de um pai. E não era um pai dos nossos dias. Um pai de lá de trás. Né? Um pai raiz. Então, o que nos falta hoje, não é a presença do Arão. Porque o Arão sem Moisés... Uau! Não é porque é pastor. Cedeu, né? É o Arão sem Moisés. Porque quando ele também percebeu que Moisés tardava, cedeu ao povo. E que depois que Moisés desceu, ele disse, quem fez foi o povo. O povo pegou o negócio, jogou aí. Isso que eu acho mais interessante, se assimila a responsabilidade. Derreteu o ouro, deu isso aí. Cara, como que foi? Vai ser estalo? Foi Alakazam? Cara, que loucura. Quer dizer, tá vendo isso aí? Não, alguém teve uma responsabilidade. Eu acho que isso, eu acredito que esse, pastor, seja aquele mercenário que Jesus vai citar em João capítulo 10. Porque o mercenário é esse que se aproveita, mas na hora da responsabilidade, ele se isenta. Espera aí, não é culpa minha, não é responsabilidade minha, e vamos para lá. Aí você começa a perceber, querido, que a gente só começou a falar aqui sobre a introdução do Abraão. Nós começamos a falar dessa saída de Ur, que começou com Terá, e a gente ainda nem atravessou o rio. Não. O que vai dar nome a Abraão, né? Nem atravessou o rio ainda. Eles estão em Harã. E a gente nem atravessou o rio ainda. Mas me parece, pastor Ricardo, que a gente vai precisar estender isso para uma próxima live. Tem. Porque hoje não dá. Eu acho que hoje você já recebeu informação demais. Você precisa processar isso. Você vai precisar pelo menos de uma semana para assistir de novo, anotar, pesquisar, orar. Isso, o legal é que fica gravado. Então você pode assistir com calma, anotar, processar. Sim. Como que se diz? Fazer como um bereano, procurar isso, comprovar isso, porque isso também é a função de um pai espiritual, é fazer com que o filho seja alguém que observa. Eu acho lindo quando o Isaac pergunta para Abraão, como o bispo citou, pai, cadê o cordeiro? Quer dizer, o Abraão já tinha ensinado o Isaac que não se levantava um altar e adorava a Deus sem um sacrifício. Ele ensinava, e o filho questionou o pai. E quando o filho questiona um pai, é importante que os pais entendam, quando o filho questiona um pai, não é que ele está afrontando o pai, ele quer aprender. E se o pai perder essa oportunidade, ele perde a oportunidade de ensinar uma lição preciosa. Mas se ele havia ensinado que altar precisa de sacrifício, e agora ele levanta um altar que não tem, ele está indo para o outro. E o filho fala assim, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Meu pai me ensinou que tem que ter um cordeiro. Isso é importante. Isso é uma igreja madura. Isso. Eu vou pegar um negócio aqui. Eu vou pegar um negócio. Quantos pais dos nossos dias estão ensinando a levantar um altar, mas não colocar um sacrifício em cima? E quando os filhos que aprenderam que tem que ter um sacrifício no altar, veem que o pai não está levando o sacrifício, eles questionam, e muitas vezes o pai que já não quer mais sacrificar diz, sai daqui. O que é isso, menino? Aqui é assim mesmo. Ô pai, por que isso? É porque é assim. Ponto final. Ponto final. Queridos, nós estamos trabalhando, e nessa semana,
provavelmente nós vamos estar colocando aí à disposição um canal do YouTube, o canal do Está Escrito, você vai poder seguir, você vai poder acompanhar as transmissões, os vídeos vão ficar lá, para que essa plataforma tome a proporção de ser aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é abençoar essa geração, né? De poder estimular você, de dar a você o incentivo para que você possa procurar. Então essa semana, provavelmente, né, nós vamos estar aí disparando o canal do YouTube para que as pessoas possam seguir. E nós não podemos terminar aqui sem falar da imersão dia 5 de outubro. Já tem bastante gente perguntando, pessoas já querendo se inscrever, né? Ontem o Rafael estava na igreja no culto e ele falou assim: pastor, já posso pagar já? Como é que é? Eu quero a imersão. É legal isso, muito legal. Querido, as inscrições já estão abertas, né? E a gente está dizendo que esse primeiro lote será para 50 pessoas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque pode ser que a gente pare em 50 pessoas. Vamos fechar a classe com 50 pessoas e a gente fecha no primeiro lote. Então, essas inscrições agora, você precisa correr para você fazer ela antes que cesse essas 50, porque pode ser que a gente feche com 50 e a gente não abra um segundo lote. Então, esse primeiro lote para 50 inscrições já está aberta. A gente tem divulgação no Facebook para que você entre em contato, para que você faça uma inscrição, porque nós vamos falar sobre tabernáculo. E é a mesma coisa, isso. Às vezes as pessoas estão vendo a live, a gente está aqui conversando, a gente está aqui batendo um papo, a gente está compartilhando daquilo que a gente entende, crê, aprendeu, né? Porque ninguém ensina aquilo que não aprende. Irmão, tudo vem de Deus. Tem muita gente, mas muita gente boa que passou pela minha vida e deixou um legado. Passou pela vida e deixou um legado. E essa questão de buscar esse conhecimento, para compartilhar. Não é nada de exibir conhecimento. A gente quer compartilhar. A gente quer transmitir, compartilhar, conversar. Tá? Porque a gente tem, esse é o propósito, de ver uma geração faminta pela palavra de Deus e que possa transmitir para as próximas gerações. Tem um entendimento para poder transmitir. Então, isso é muito importante. E eu louvo a Deus, porque tem muita gente buscando isso. Tem muita gente buscando. Querido, vão ser 6 horas, uma imersão de 6 horas. Vai dar mais ou menos 4 aulas. 4 aulas que nós vamos falar. E muita coisa que talvez a pessoa jamais imaginou. Ou talvez pensou que era de uma forma e fala: uau, peraí. A gente fala sobre isso, né? E aí as pessoas pensam que o tabernáculo começou com Moisés. Que o tabernáculo estava ali só no deserto. E na verdade o tabernáculo é uma cópia. Uma cópia. A pessoa ouve a palavra tabernáculo, ela formata de uma forma. Ela precisa entender o que é tabernáculo. Né? A gente falando de patriarcas, na imersão, a pessoa vai entender que o patriarca, ele tinha o seu tabernáculo. Sim. Né? Isso é muito importante. Então, já dei um spoiler aqui. Eu vou dar outro. Porque quando a gente fala sobre tabernáculo, a gente tem átrio, santo e santíssimo. O negócio com Jacó é um pouquinho diferente do que acontece. Sabe o que eu acho lindo? Porque isso aí que o Luiz falou é profundo. Porque quando a gente vai ver, o Noé é um patriarca. O Noé é um patriarca. Mas a cultura bíblica vai chamar justamente Abraão, sim, Isaac e Jacó. Os 3. Sim. Por quê? E vamos lembrar que quando o pastor Ricardo fala sobre essa ideia do Noé, a arca que ele constrói tinha 3 pavimentos. Vai deixar o povo doido. Querido, o tabernáculo não é o que você pensa. Essa imersão, pastor Ricardo, essa imersão vai fazer um boom. Um boom. Vai ser um renovo. Muito, você muito não pode deixar de participar, querido. Vai ser muito lindo. Nós precisamos, como objetivo de pai de uma geração, porque é assim que a gente precisa se ver, a gente precisa deixar um legado. Tá? Se a gente tem estudado, se a gente tem buscado,
a gente quer transmitir isso. Então, essa é a primeira imersão. Você ouviu aqui, e a hora que o pastor Ricardo estava dizendo, eu estava pensando lá na frente, né, de que as próximas imersões podem receber o tema como genealogia. Vamos ensinar o povo a gostar de genealogia. E por que não uma imersão de genealogia? Só de fulano, gerociclano, Beltrano. Mas que negócio doido é esse? Você não imagina a riqueza. Tem um camarada que escreveu um livro, eu não vou lembrar o sobrenome dele perfeito, sei que o nome é Bruce. Ele escreveu um livro, o cara arrebentou com esse livro. O cara vendeu um livro que nem água. E sabe o que foi que ele escreveu nesse livro? A oração de Jabes. Eu fiquei bobo de ver como o pessoal falou, meu Deus, a oração de Jabes está na genealogia. É um espaçozinho na genealogia que alguém, o escritor, ele decidiu falar um pouco mais do Jabes. Pronto. Se o cara não lê a genealogia, perdeu o Jabes. Tinha gente que nem sabia quem era Jabes, porque está na genealogia. A questão da lei escrita, ela vem por causa da genealogia. Olha, eu falei isso agora, vai ter gente que vai falar assim, o quê? A lei escrita. Porque nós já demos a dica aqui. A lei, a palavra, a Torá, era transmitida. Eu achei interessante quando, falando de patriarca, Deus fala para Isaac que o pai dele, Abraão, o pai dele obedeceu aos seus mandamentos, seus estatutos e as suas leis. E a palavra lei ali é Torá. Então ele está dizendo que Abraão obedeceu. Que Torá é essa? Se Moisés nem nasceu. Se o povo nem para o Egito foi ainda, bispo. Então, às vezes, a pessoa não pega isso, mas isso aí você vai ver muito no tabernáculo. A gente está dando uma aguçada aqui. Chega de spoiler. A gente está dando uma aguçada aqui que é para você vir mesmo. Chega de spoiler. Querida, as inscrições estão abertas. Assim que acabar a transmissão, a gente vai compartilhar a imagem da imersão e você vai ter lá 2 telefones, você pode entrar em contato. Esse primeiro lote de 50 inscrições. Corre. Você que está ligado com a gente quer louvar a Deus pela sua vida, você é um apaixonado pela Bíblia. Você que ficou 1 hora aqui com a gente, sim, né? Olha lá, 1h06. Eu posso falar uma coisa? A gente sentou hoje para tomar um café e a gente estava comentando isso. A gente precisa enxugar esse negócio, fazer um pouco mais curto, porque talvez o povo não aguenta, mas a gente não consegue. Porque você está aí ainda. Graças a Deus por isso. Então, louvado seja Deus pela sua vida, querido, que Deus abençoe grandemente o seu fim de semana, o seu culto na sua igreja local. Sim, e que você pegue tudo isso para que você se torne ainda mais aprovado para a boa obra que Deus te chamou. Que Deus abençoe grandemente sua vida e até a semana que vem, no nome de Jesus. Sexta-feira tem live e a gente continua com a série Os Patriarcas. Série Os Patriarcas. E a gente vai falar sobre a travessia do rio. Ô, glória. O hebreu. Vamos tentar atravessar o rio. Pastor Ricardo, Deus abençoe. Bom fim de semana. Paz para todos. Shalom, queridos.